Bom dia! Graça e paz, meus irmãos! Bom dia, meus irmãos! Graça e paz para você. Espero que você esteja acordado e pronto para o nosso culto de hoje. Hoje será um culto mega especial, porque é um culto com as mulheres. Varão, você não tem desculpa para não assistir esse culto, ok? Nada de assistir Fórmula 1 ou Netflix. Hoje é dia de culto Flix ou Netflix, ok? Reúna sua família e vamos juntos cultuar ao Senhor. Chama o vizinho, o inimigo, porque eles também precisam do Senhor. É verdade. Então, irmãos, sem desculpa, reúna a família aí, vamos cultuar juntos, mesmo que fisicamente separados, mas vamos entrar em comunhão com a palavra do Senhor nesta manhã, amém? Que o Senhor esteja com você e com a sua família. Nos encontramos às 10 horas, já já! Fique na paz do Senhor. Um grande beijo. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, nesta manhã nós vamos dar início ao nosso trabalho com as mulheres nesse domingo frio, mas Deus está conosco. Eu quero ler um versículo que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55 e o versículo 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Meus prezados irmãos, esta palavra é para nós, nesse tempo que estamos passando, dessa pandemia, mas o Senhor está conosco, nós vamos sempre estar orando, porque nós temos na Bíblia Sagrada um grande exemplo do próprio Jesus, sendo Ele o Filho de Deus. Tudo quanto Ele ia fazer, começava com a oração, e nós não podemos ser diferente. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no Teu nome santo que nós estamos aqui, Senhor, para iniciar esse trabalho nesta manhã, para glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E aqui nós estamos para orar por todos, meu Deus, que necessita de nossas orações, orando pelas nossas crianças, orando pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelos nossos irmãos e irmãs, e por todas as denominações que estão na terra, glorificando o nome do Senhor, esperando também a sua vinda gloriosa. Nós estamos orando por todos, porque a palavra do Senhor diz: orai sem cessar. E nesse momento de oração, nós vamos entregar a todos os irmãos, em nome de Jesus, na bênção do Senhor Jesus Cristo. Eu digo, em nome de Jesus, a gloriosa misericórdia do Senhor, nesta manhã, enche os nossos corações com a sua bênção, com a sua graça, com a sua misericórdia. Pai bendito e eterno, orando nesse momento, meu Deus, também por todas as igrejas que compõem a Tua palavra, a Tua presença, a Tua pessoa aqui na terra, Senhor, e que aguarda a Tua vinda gloriosa, seja ela qualquer, ó Senhor, qual ministério for, não importa, importa que somos irmãos em Cristo, e importa que estamos orando um pelos outros, para que o Senhor envie o socorro do céu, nessa luta, nessa pandemia que estamos enfrentando, mas o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Orando também pelo nosso Brasil, que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, orando pelo nosso presidente e por todos aqueles que estão em eminência, para que o Senhor venha dar sabedoria e graça e força para vencer em nome de Jesus. Amém.
Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. Por você. Bom dia, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, que a paz que excede todo entendimento esteja na sua casa, no seu lar, não só hoje, mas todos os dias. Hoje é um dia muito especial, hoje é o culto com as mulheres, mas você pode ficar aí, viu, irmão? Pode sentar aí e vamos participar deste culto abençoado, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Então hoje, culto com as mulheres, nós vamos estar aqui tirando algumas lições de várias mulheres, né? Eu escolhi 3, na verdade, para nós estarmos aprendendo sobre mulheres que por elas servirem a Deus, que por elas conhecerem a Deus, elas passaram por crises e foram vitoriosas. Então, neste dia, nesta manhã tão especial, eu quero que você pare, aquiete o seu coração, fique, fortalecido na força do Senhor, no poder do nosso Deus, porque Ele tem uma palavra para o seu coração nesta manhã de domingo. Hoje é o último dia do mês de maio e como muitas pessoas estão falando, a cada final de mês nós respiramos e dizemos: ufa, glória a Deus, sobrevivemos. Amém? Então, meus queridos, nós estamos vivendo neste período de crise, mas eu quero dizer para você que crise sempre existiu e sempre existirá. Eu acredito que desde que mundo é mundo, sempre houve crise e sempre haverá. Crise, ela é um levante, crise é uma dificuldade, é um momento difícil que aparece de repente, e nós não temos controle, e nós não sabemos como lidar, e nós sentimos medo, e sentir medo é natural. O que não podemos é ficar vivendo este medo o tempo todo, porque o medo nos paralisa, o medo nos traz pânico. E nós, quando estamos apavorados, nós parece que não raciocinamos direito. Nós perdemos a noção
E quando se perde a noção, se faz um monte de bobagens, não é isso? Então, nesta manhã, eu quero dizer para você que a crise, todo ser humano passa por crise. Todo ser humano, em algum tempo, em alguma área, vai passar por crise. Isto faz parte da nossa vida. Mas, nem por isso, temos que viver desesperados. Nem por isso podemos ou devemos perder a nossa fé. De jeito nenhum. São nesses momentos, os momentos mais difíceis, é que nós temos que usar a nossa fé. O nosso Deus, que é um Deus todo-poderoso, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. E estamos vivendo nesses dias, né? O nosso país já não estava muito bom, já estava em muitas áreas da sociedade um caos. E aí veio esse coronavírus, né? O Covid-19, como você queira chamá-lo, e piorou a situação. Mas não é momento de nos desesperarmos, porque o nosso Deus está conosco. Vamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã. E eu te digo, não tenha medo do futuro. O futuro já está nas mãos do Senhor. Porque quando nós temos muito medo, nós temos muita insegurança. E aí nós fracassamos, nós desfalecemos, nós desanimamos. E infelizmente muita gente morre pelo caminho. Então é tempo de buscar ao Senhor. Mulher, nós na verdade estamos na frente da batalha. Nós, esposas, mãe principalmente, nós estamos com uma responsabilidade muito grande. Porque somos nós quem conduzimos a nossa família. Nós estamos como dirigindo um carro, né? Estamos no volante conduzindo. E os nossos olhos devem estar no GPS. E esse GPS chama-se Jesus Cristo. Porque Ele nos dá a direção certa. Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá sinais. Ele nos motiva. Ele nos anima, Ele não deixa que percamos as nossas forças. E a nossa família sendo protegida pelo Senhor, através das nossas orações, através das nossas palavras. Nós temos o dever de buscar em Deus o equilíbrio para a nossa vida e para a nossa família. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que está acontecendo. E Deus sabe o que está por vir. Então, como diz em Provérbios capítulo 3, verso 6. Lembre de Deus em tudo o que for fazer. E Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém? Então, quando estamos conectados com o Senhor, Ele sempre nos sinaliza, Ele sempre nos alerta onde está o perigo. Confiando em Deus, nós somos fortificados e edificados no Senhor. Então a crise, ela sempre vai chegar. A crise, ela sempre vai existir. Este levante, esse algo ruim, de repente você fica perdido. A princípio o medo, o pavor, não sei o que fazer. Sabemos o que fazer sim. Sabemos porque temos um Deus que nos protege, que nos guarda, que nos livra. E quando nós oramos ao Senhor, Ele nos fortalece e nos mostra o caminho. Então, na verdade, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias difíceis, uma guerra. E Deus, Ele já preparou tudo o que nós precisamos. Nós conhecemos, e é muito conhecido o que diz em Efésios capítulo 6, as armas espirituais que o Senhor dá para que nós possamos usá-las, e tem que usar por completo. Não adianta usar metade. Vamos ver o que diz? Se for possível, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que diz: finalmente, vamos colocar agora, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder.
Vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam as armaduras de Deus, para que possa resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Glória a Deus, é isso que precisamos fazer. Assim, mantendo-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, verdade em tudo, vestindo a couraça da justiça, fazendo o que é certo na hora certa, né? E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Paz em todos os momentos, aquela paz que só Jesus pode dar. Além disso, use o escudo da fé. A fé nos protege, é o nosso escudo, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. Ela protege a nossa mente. A alegria da salvação tira os nossos olhos das circunstâncias deste mundo. Então, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a nossa arma, né, de ataque, porque numa guerra você não só se defende, você ataca e você se defende, né? Então nós temos que usar todas as armas espirituais que Deus já tem nos dado. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem. Olha esta palavra, quase não se usa nesta geração. Perseverança, né? Não é nada automático, mas perseverem na oração por todos os santos. Então, minhas queridas, vamos, né, hoje aprender que não adianta ficar de mimimi, né? Lambendo ferida, ai como eu sofro, choramingando, reclamando, resmungando. Isso não se vence batalha, isso não nos fortalece, isso não nos acrescenta em nada, isso nos faz desistir. E não é hora de pararmos, não é hora de retrocedermos, não é hora de olharmos para trás. Que os nossos olhos estejam postos no Senhor, fixos em Deus. Olho para os montes de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós devemos trocar o medo, o desânimo, né? Troque tudo isso por um comprometimento com Deus e com a sua palavra. Então, nesta manhã, eu quero deixar para vocês algumas coisas que nós aprendemos com muitas mulheres da Bíblia. Está cheio, está lotado de lições. E mulheres que superaram. E eu digo para vocês, quem é você no momento de crise? Quem somos nós, né? Nós é muita gente. Quem sou eu na crise? Quem é você diante de uma situação adversa? Então vamos aprender para que possamos, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades e às adversidades, nós possamos estar cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Então hoje, nesta manhã, eu quero que você leia junto comigo, abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos ler alguns versículos, a princípio do 1 ao 5, depois nós vamos ler o 8 e depois pulamos para o 14 em diante. Que diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram
efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com as mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também seu filho Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Verso 8. Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais comigo e com os falecidos. Verso 14, para dar uma adiantada. Elas então começaram a chorar bem alto, de novo, elas já tinham chorado, choraram novamente. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Noemi a aconselhou: veja sua cunhada que está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, se não a morte, me separar de ti. Olha que fidelidade, olha que mulher, olha que nora. Oh, meu Deus. Então, quando Noemi viu que Ruth estava decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Acho que tinha fofoqueira de plantão, mas tudo bem, deixa pra lá, deixa a parte. Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu: não me chame de Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela estava vivendo uma crise e ela estava muito triste, magoada com Deus, né? Então vamos lá. Ela disse para as mulheres: de mãos cheias eu parti, mas de mão vazia eu voltei. O Senhor me trouxe para cá. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela estava com uma ferida aberta. Ela estava com o coração partido. Ela estava magoada com Deus. E você sabe que eu tenho conversado com algumas pessoas e muitas pessoas estão se sentindo magoadas, decepcionadas. Ai, porque Deus deixou isso acontecer comigo? Ai, porque eu? Crises existem. E Deus não aponta o dedo: ah, esse aqui, ó, essa aqui vai para você, esse aqui vai para você. Não, isso não acontece. Mas estamos aqui e as coisas ruins acontecem. Mas um detalhe: quando confiamos em Deus, Ele reverte toda essa situação. Amém? Então ela estava muito amarga, porque ela estava naquele momento de tanta tribulação, que ela não estava vendo o horizonte, mas Deus já estava no futuro providenciando algo de melhor para ela. Então foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora. E chegando lá em Belém, estava no início da colheita da cevada. Então eu não vou ficar lendo com vocês aqui, mas vamos falar mais um pouquinho. No capítulo 2, conta que Ruth, ao chegar, né, ela foi Moabe, né, lá em Moabe, ela perdeu seu marido, né, também ficou viúva. Você imagina, Noemi viúva e as 2 noras viúvas, e ela não sabia muito o que fazer. Aí ela soube que na terra dela lá em Belém, tudo estava
tranquilo, a fome já tinha passado. Quando ela se mudou, né, de Belém, lá estava uma crise com fome, foi a primeira crise que ela passou. A segunda crise foi a perda do seu marido. A terceira crise foi a perda do seu primeiro filho. A outra crise foi a perca do segundo filho. E ela olha para um lado, vê uma nora viúva, olha para o outro, vê uma nora viúva. Olha a situação desta mulher. Crise sobre crise. Muita crise para uma mulher só. Mas aí ela resolveu voltar. E quando ela voltou, lá tinha um homem chamado Boaz. E ele era, né, um solteirão, rico. E aí ele tinha um campo onde havia muitos empregados. E eles, ao colher, né, as espigas, tinha uma lei, havia uma lei, que as espigas que caíssem pelo caminho, era para eles deixarem pelo caminho, porque havia uns pobres que se alimentavam, né, dessas espigas que caíam pelo caminho. Então, Ruth falou: fome, sogra, sogrinha, fome nós não vamos passar, porque eu vou catar aquelas espigas. E eu tenho certeza que Ruth foi tão feliz, porque de alguma forma, fome elas não iam passar, que ela fez aquilo com muita alegria. Eu quero abrir um parêntese para você. Aprenda a ser grata. Às vezes aquilo que parece migalha pode ser o seu futuro brilhante. O que parece migalha hoje, às vezes você está com um emprego que não é um dos melhores, o salário não está lá grandes coisas, não é um ambiente que você gostaria, mas é o que tem para hoje. Seja grata ao Senhor. Quando somos agradecidos, o que parece migalha pode nos levar a lugares mais altos. Amém? Então não despreze o dia das coisas pequenas, não despreze as coisas simples. Faça tudo que vier à sua mão com muito amor, com muito prazer e com muita alegria. E exatamente isso que Ruth fez. Ela foi catando. Puxa, fome nós não vamos passar. E aí o comportamento de Ruth foi tão interessante que chegou aos ouvidos, né, de Boaz. Olha, a Noemi chegou, trouxe uma nora. Nossa, ela é tão legal, ela é tão agradecida, ela é tão feliz. Ele falou: olha, então faz assim, deixa cair mais espigas, de propósito, deixa cair. Um belo dia, Ruth chega mais cedo em casa, né, e com bastante espiga, e com mais espigas do que o comum. A sogra, que não é nada boba, né, sogra já tem experiência, falou: epa, há uma luz. Deus sinalizou. E aí ela falou: vem cá, minha nora, deixa eu te contar como que são as regras aqui da nossa sociedade. É diferente lá de Moabe. E a Ruth ouviu, obedeceu todos os conselhos da sua sogra. Então há um segredo. Para se chegar no futuro, nós temos que esquecer o passado. Ali começava uma nova história. Aquele homem, né, Deus iria usar para ser o resgatador, tanto de Noemi como de Ruth. Então, o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Então, tire os olhos do passado e foque no futuro. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Amém? Confia em Deus, porque Ele já está lá. Corre você também para o seu futuro. Não tenha medo, porque Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, isso fez com que Noemi tivesse uma nova família. Ruth obedeceu, né, todas as instruções. Está aqui, você pode ler. Esse livro de Ruth é maravilhoso. E Ruth acabou casando-se com Boaz, né? Virou, olha as migalhas. Começou catando migalhas. Depois virou a dona do campo. Olha o que Deus faz na vida de uma mulher, de uma pessoa que confia no Senhor. Ela aprendeu. Ruth com certeza havia participado de algum culto doméstico, havia aprendido a palavra do Deus de Israel e havia se convertido.
A órfã deu um beijo na sogra, foi embora e ninguém sabe mais o que aconteceu. Mas a Ruth aprendeu, né? O que é ser leal, o que é ser fiel. Então ela casou-se com Boaz e ela teve um filho. E olha só, no versículo 14 do capítulo 4, né? Depois vocês leiam, é muito linda essa história. O capítulo 4, no verso 14 e 17 diz assim, olha: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que te deu um neto para cuidar de você. Que esse menino seja famoso em Israel. O verso 17 diz: ao vê-la, né, as mulheres de toda a vizinhança diziam: nasceu um filho de Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Olha como Deus transformou toda aquela história de caos, de crise, trouxe para esta mulher, né, que estava solitária, que estava se sentindo abandonada por Deus, né? Deus sarou as suas feridas, Deus curou, e ela não quis mais nem saber de ser chamada de Mara. Não, eu sou mesmo é Noemi. Olha que coisa mais linda. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, mas Deus deu-lhe um neto através da sua nora leal. Olha que coisa maravilhosa. E ela pôde ter um filho nos seus braços, neto da sua nora. Amém? Irmãos, Deus é maravilhoso. Então, nos momentos de crise, podemos chorar? Podemos e devemos. Não fique bancando: ai, a fortaleza, ai, eu sou forte, ai, eu não tenho medo, ai, eu não choro. Não, o medo vem, só que ele tem que ir. Do jeito que ele vem, ele vai. O que não podemos é viver uma vida amedrontada. Amém? A mesma coisa, como eu já falei no início, crise em várias áreas, por algum tempo, sempre vai bater à nossa porta. O que você tem que fazer é não se desesperar e confiar no Senhor. Deus, o reino de Deus, tem muitos segredos e nós podemos aprender com Ele. Muitas vezes, nós, em momentos de crise, são os momentos onde nós vamos orar mais, buscar mais o Senhor. E com isso, nós criamos uma intimidade maior com Deus, uma conexão maior com Deus. E nós temos também muitas experiências com Deus nos momentos de crises. Amém? Então não se apavore, não se amedronte, porque Deus está com você, Deus está com a sua casa, Deus está com aqueles que o buscam. Deus não dá as costas para nós em momentos de crise, muito pelo contrário. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Amém? Vamos aprender mais um pouquinho sobre uma outra mulher, que eu também acho muito interessante esta passagem. Vamos lá, para 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. É bem conhecido, mas vou falar para vocês, nós podemos tirar muitas lições. Eu dei uma olhada aqui, pelo menos 7 lições nós podemos aprender com esta passagem. Amém? Vamos lá? Diz o seguinte: ora, uma dentre as filhas dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor, querendo levar meus filhos como escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Pede muitas, não poucas. Depois, entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita azeite em todas as vasilhas
e põe à parte as que tiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e os seus filhos, e com estes chegavam as vasilhas, e todas eram cheias. Então foi até a última vasilha que ela pediu, mas e seu filho disse: acabou. Então o azeite também cessou. Veio ela depois e fez saber o homem de Deus. Disse-lhe: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha só, olha que crise. A mulher está lá de boa, né? De repente o marido morre. Ela já tem uma crise do luto. E aí chegam os credores e falou: vim receber. E aí? E ela não tinha dinheiro. Imagina a situação. Vivendo luto pela perda do seu marido, tendo 2 filhos, e os credores querendo levá-los para ser escravo para poder pagar as dívidas. Olha a situação dessa mulher. Olha que crise terrível. Quando eu me deparo com uma história dessa, eu falo: eu até agora não vivi crise não. Eu posso ter vivido situações difíceis. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Situações difíceis, momentos difíceis, é diferente de uma crise, né? Às vezes tem pessoas que passam por situações difíceis por um longo tempo, que até acostuma. Muita gente até chama de zona de conforto. Que de conforto não tem nada, mas a pessoa acostuma com aquela vida, se acomoda, enfim. É diferente de uma crise. Então essa mulher estava vivendo uma crise do luto e uma crise financeira. Aí, olha só, vamos pela a primeira lição que nós aprendemos. Quando estamos vivendo uma crise, quando estamos vivendo um momento muito difícil, nós precisamos receber a palavra de Deus. Nós precisamos de um aconselhamento muitas vezes. E aí ela foi a quem? Ela foi ao homem de Deus. Então aprenda que quando você precisar de ajuda, procure alguém de Deus. Não é sair falando, contando para todo mundo, e choramingando, e reclamando, e pedindo socorro aqui, e batendo ali, nada disso. Vá à pessoa certa. Vá ao homem de Deus ou à mulher de Deus, porque ela tem uma palavra de Deus. A palavra que vem do alto, que vem da boca de Deus, ela chega até mim, até você, e ela resolve o nosso problema. Amém? Blá blá não resolve nada, mas a palavra de Deus resolve tudo. Amém? Então essa mulher foi, recebeu a palavra. Outro detalhe, ela foi, né, a pessoa certa. Segundo, ela obedeceu sem reclamar, sem murmurar, sem achar que era impossível, sem achar que era difícil, nada disso. Ela foi, pediu a palavra, recebeu a palavra, voltou para sua casa, fez exatamente o que o homem de Deus havia lhe falado. Pediu para os seus filhos: vai na vizinhança toda e pede muitas vasilhas. Um detalhe, 3, né? Lição 3. Tenha, né, uma boa vizinhança. Seja amiga dos seus vizinhos. Não seja encrenqueira. Não seja faladeira. Não seja, sabe, aquela pessoa que está toda hora perturbando, brigando, dando maus exemplos. Seja uma boa vizinha, porque quando você precisar, eles vão te servir sem questionar. Amém? Vão te emprestar, vão te atender. Então seja uma boa vizinha. Amém? Glória a Deus. Então, e outra coisa, 4ª lição, ela foi muito discreta. Nós precisamos ser discreta, sigilosa. Não interessa o que vai acontecer na nossa casa. A palavra de Deus veio para você, é para a sua família, então é dentro da sua casa. Há portas fechadas, há um particular de Deus. As pessoas, elas poderão ver o resultado, mas o processo
não precisa. Amém? Então aprenda que quando Deus te dá uma ordem, esta ordem é para você e para sua família. Não precisa sair falando. Existem coisas que podemos falar, existem coisas que não devemos. Amém? Outra coisa, quando você, mesmo diante de uma bênção, mesmo diante de um milagre, ainda não sabe o que fazer, não tem problema. Volte para Deus, pergunte o que fazer. Ela cumpriu a primeira palavra, mas aí ficou, o que eu vou fazer com isso? Voltou lá, o homem de Deus disse, vai, vende, paga as suas dívidas. Sempre um mentor espiritual na nossa vida é muito importante, mas que seja de Deus. Amém? E ela fez exatamente isso e o milagre aconteceu. Ela pagou todas as suas dívidas, né? E ainda ganhou uma aposentadoria. Ela viveu de todo o resto. Então saiba, né? Que olha, sexta lição, onde há óleo, a unção de Deus. Este óleo, este azeite representava, né, a unção de Deus. Então, se a sua casa tem o óleo do Espírito Santo, eu lhe garanto que não vai ter falta alguma, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? E nós aprendemos que Deus, né, é Deus sem miserê. Pinguinho, tinha um pouquinho de óleo. Ele falou, manda lá. Não sei se tinha, sei lá, 50 baldes, panela, bacia. A gente não sabe o número. Se foi muito, muito é muito, né? E encheu, foi tudo. Então, Deus, Ele é Deus da fartura. Onde há Deus, né? Há solução para os nossos problemas e não há falta de nada. Por isso que nós dizemos que quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Então eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu sou muito feliz. E você, e se você ainda não tem Jesus, busque-o agora. Esta manhã é manhã de salvação. Amém? Não fique, né, choramingando. Ai, o mundo vai acabar. Ai, que crise. Ai, não. Estamos em crise, mas se o Senhor está conosco, Ele nos guardará, Ele nos protegerá e nós veremos o milagre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tem também, neste mesmo capítulo de 2 Reis, uma outra mulher, eu acho ela fantástica, né? É a Sulamita. Mas, gente, vale a pena vocês lerem, tá? Essa era uma mulher muito rica. Ela era da cidade de Sunem. E sempre nessa cidade o profeta Eliseu fazia visitas, né? E aí ela convidava ele até a sua casa para fazer as refeições. E um certo dia ela sentiu vontade de construir um quartinho lá na sua casa, no andar de cima. Ela tinha condições para isso e ela consultou o seu marido. E aí resolveram fazer um quarto, colocar uma cama, uma cadeira, um candeeiro, né? Tudo certinho, tudo que o profeta precisava. E assim foi feito. E o profeta, todas as vezes que vinha fazer visita nesta cidade, ficava lá. Só que aí o profeta, ele sentia vontade de alguma maneira retribuir, né? Não é pagar, mas, puxa vida, ele se sentia tão abençoado por aquela mulher. Foi uma generosidade tão grande da parte dela. E ele queria de alguma forma retribuir. E ele não sabia como. E aí ele tinha um ajudante, né? Que chamava Geazi. Ele falou, Geazi, pergunta para aquela mulher, o que eu posso fazer? Ela precisa de algum favor do rei ou do comandante do exército. Vê lá o que ela precisa. Ela deve precisar de alguma coisa, não é possível. Eu me sinto constrangido, eu queria ajudá-la de alguma forma. E aí Geazi, ligeirinho, foi lá e perguntou. Ela falou, não, eu tenho tudo,
né? Não preciso, tal. Mas aí o profeta ainda não ficou satisfeito. Falou: Geazi, pesquisa aí. Ela tem que ter alguma necessidade, não é possível, né? Aí ele falou assim: olha, necessidade, assim, ela não tem. Mas o que eu percebi foi que ela não tem filho. E o marido dela é velho. Esse Geazi era a treva, né? Então, aí ele falou: tá bom, chama ela aqui. Geazi foi lá, chamou a mulher, ela parou na porta e o profeta, né, profetizou na vida dela, dizendo: olha, daqui por volta de 1 ano, você estará com o filho nos seus braços. A princípio ela tomou um susto, ela não estava esperando, né? Falou: ai, não mente para mim. Mas aí, era o profeta, né? Era um homem de Deus. E o que acontece? O que aconteceu? Realmente, passaram-se os meses e ela realmente deu à luz, estava com seu filho nos braços. E aí, até aí, né? Beleza, glória a Deus. O menino cresceu. O tempo passou, o menino cresceu. E diz o verso 19, 18. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para encontrar o seu pai e estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente o menino grita: ai, pai, que dor de cabeça. E o seu pai disse aos empregados: leve o menino para sua mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde estava sua mãe. Ele ficou no seu colo até o meio-dia e então morreu. Uma crise se instalou naquele momento para aquela mulher. Mas você acha que ela ficou chorando? Você acha que ela ficou se descabelando, gritando, berrando? Nada disso. De onde vem um milagre, pode vir 2, pode vir 10, pode vir 1000. E foi nisso que ela creu. Ela se encheu de força e falou para o empregado do seu esposo: pega uma jumenta. O profeta nesse dia estava no Monte Carmelo e era longe, e era uma subida bem caprichada, né? Diz os historiadores. Então o que acontece? Ela pegou o seu filho morto, colocou em cima da cama, no quartinho que ela tinha feito para o profeta, que ficava lá quando estava de viagem, deixou o menino lá, fechou a porta, montou na jumenta e tec, 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 foi até o profeta. E ela não se distraiu pelo caminho. Quando alguém perguntava: o que acontece? A mulher está doida, está correndo, está não sei o quê. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Ela estava sendo falsa? Claro que não. Ela estava cheia de fé. E ela só tinha que parar para falar com quem realmente interessava. Quem não vai resolver o seu problema, não adianta saber do seu problema. Você precisa abrir a sua boca e falar com quem resolve. No nosso caso, Jesus Cristo, Deus o Todo-Poderoso. Amém? Então ela foi naquela época, né? Jesus ainda não tinha vindo. Então era através de um homem de Deus que se chegava ao Deus Todo-Poderoso. E ela sabia disso. Aquele menino já era um milagre. E ela queria o outro, ela queria a ressurreição do seu filho. E ela chegou um pouco brava, né? Porque mulher, quando está em momentos de crise, fica brava, é normal. Eu acho que ela era baixinha também. Então ela chegou e falou assim: eu não te pedi filho. Epa, e ele falou: ixi, a mulher era tão boazinha, tá nervosa, tá acontecendo alguma coisa. Interessante que Deus não tinha avisado para o profeta. Deus sempre avisava ele das coisas, e dessa vez Deus não avisou. Foi ele que determinou. Então, o que aconteceu? Ele falou: não saio daqui sem você. Então o profeta teve que vir à sua casa. E aí você lendo, né? Tem todo aquele processo do menino ser ressuscitado. Para encurtar, né? Para não ficar longa a nossa mensagem, veja o que diz o versículo 36. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele trouxesse a mãe. Quando a mãe entrou, ele disse: pegue seu filho. Verso 37. Ela caiu aos pés de Eliseu
encostou o rosto no chão, depois pegou o seu filho e saiu. Então, olha que crise. Quando nós olhamos para essas mulheres, eu não sei você, mas eu continuo dizendo, não me sinto em nenhuma crise. E tudo que eu passei, posso dizer para vocês que foram momentos difíceis, de adversidades que todos nós passamos, mas crise, diante destas crises, a gente até fica com vergonha de chamar um momento difícil de crise. Porque esta mulher, aparentemente, não precisava de nada, mas lá dentro da sua alma, ela tinha o desejo de ser mãe. E o profeta teve essa sensibilidade, de alguma forma, retribuir a generosidade dela. E aí ele profetizou. Profecia, a palavra que sai da nossa boca. Você, mulher, você tem grande influência sobre a sua família. Com essa mulher eu aprendo, no momento de crise, não sair choramingando. Ai, chama marido, chama isso, chama aquilo outro. Vai direto a quem tem a solução. Nós temos um Deus todo-poderoso que nós podemos buscá-lo, e ele se faz achar. Deus é maravilhoso. Então é momento de orarmos ao Senhor, de clamarmos ao Senhor. Essa nossa geração não é uma geração que parece que gosta de orar. E tem alguns que ainda dizem, orar para quê? Deus sabe. Isso é coisa de crente preguiçoso, minha gente. Deus sabe. Mas Jesus, quando veio à terra, ele sendo Deus, mas ele estava em forma humana, ele orava. Porque você, Zé Bonitinho, não vai orar? Porque você, lindinha, alface, não vai orar? Tem que orar. Temos que clamar. Temos que colocar nossa família diante de Deus. Vivemos dias de crises, de muita violência nos lares, falta de Deus. Então nós precisamos orar, não só pela nossa família, mas por todas as famílias. Então, minhas queridas e meus queridos, é tempo de buscar ao Senhor. Não é hora de brincar, não é hora de se lamuriar, não é hora de desistir jamais. Não desista. Deus tem planos para a nossa vida. Como eu disse, nós é muita gente, Deus tem plano para a minha vida e tem plano para a sua vida. Mas faça a sua parte. Busque ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pode reverter toda esta situação. A nossa nação está mergulhada em muitas crises na saúde, crise na política, crise moral, crise financeira, crise espiritual. Mas o céu, nós não somos desta terra, nós somos do reino eterno. Nós já saímos do império das trevas, nós estamos no reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Então lá não tem crise. E é o reino do céu que nós temos que viver aqui na terra. Então não adianta reclamar, achar culpado. Porque foi ele que disse, foi ele que fez. Não, existe um Salvador. Nesta manhã também é dia de salvação. É dia de abraçar ao Senhor, de dizer, ó Deus, eu preciso de Ti. É manhã de salvação. Você que ainda não conhece Jesus, mas que esse culto está chegando até a sua casa, receba-o neste momento. Ele quer te salvar, Ele te ama, Ele está te vendo, Ele está vendo a sua aflição, Ele está vendo a sua necessidade, mas Ele quer que você o busque, Ele quer que você o receba no seu coração, Ele quer te fazer feliz. Jesus não prometeu que não teríamos nenhum problema, nenhum evangelho que diz que você não tem problema, um evangelho que diz que tudo é bonança, que tudo é mil maravilhas, é um evangelho falsificado, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele estava conosco. Você lembra lá do barco? Jesus estava no barco, a tempestade veio, mas Jesus dentro do barco falou, opa, para aí,
cessa tudo. Então, isso é que faz a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Luta vem para todo mundo, mas a nossa vitória é certa, em nome de Jesus. E se você já conhece Jesus, mas andou desanimado, né? Andou abandonando o caminho, andou deixando o medo, as angústias tomarem conta, o porquê disso, o porquê daquilo. Não questione, creia somente. O Senhor Jesus, nesta manhã, está abrindo os seus braços e dizendo para você: volte, eu estou de braços abertos, como o pai daquele filho pródigo. Volte ao Senhor agora. Amanhã pode ser tarde demais. O depois pode não haver este depois. Então é hoje, é agora, tudo é agora. Nós nunca tivemos certeza do dia de amanhã, mas a gente até achava que tinha. Mas agora você vê que não sabemos. Estamos hoje, no agora, porque amanhã a gente não sabe. Mas o nosso Deus já está no amanhã. Mas Ele te chama: vem, confia em mim, descansa em mim, deleite o seu coração no Senhor, e Ele irá satisfazer o desejo do seu coração. Então volte para o Senhor, porque Ele é a nossa única esperança. Amém? Só para concluir aqui a nossa mensagem, o nosso Deus, Ele é digno de toda confiança. Ele é um Deus que nós podemos confiar em meio às tempestades. Ele é o nosso porto seguro. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Então, falando em confiança, semana passada eu lembrei, semana passada eu estava lendo, né, um e-book, e eu achei uma história muito interessante, e eu quero compartilhar com vocês, tá? Vou até ler aqui. E puxa, eu fiquei assim maravilhada. Eu vibrava sozinha, né, de frente ao computador que eu estava lendo, e eu falava: meu Deus, Deus é bom demais, e Deus é poderoso, e a sensação de ter Deus ao seu lado é uma sensação que não tem preço, gente. Tem que sentir, não dá. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui essa história que diz, era um menino, a história de um menino que foi viajar, né, fazer uma viagem de avião. Era uma criança, parecia ter uns 10 anos de idade. Estava sozinho, se divertindo com seus joguinhos, desde a sala de embarque. Entrou no avião bem tranquilo, colocou o cinto, e quando o avião decolou, ele tirou uma folha de papel da sua mochila e começou a desenhar. De repente, veio uma turbulência muito forte, mas o menino continuou tranquilo. As pessoas no voo ficaram muito impressionadas, porque aquele menino, que aparentava apenas 10 anos, estava tão calmo, enquanto os adultos se desesperavam, choravam e esperneavam. Quando a turbulência passou, uma das passageiras não aguentou a curiosidade e chegou próximo do menino e disse: olá, tudo bem? Ele respondeu: oi, comigo tá tudo bem, e com você? A mulher disse: olha, me responda uma coisa. Venho te observando desde a sala de embarque do aeroporto e percebi que você está viajando sozinho e não parece ter medo de nada. Nem mesmo quando o avião entrou em turbulência, você ficou com medo. Parecia tão tranquilo. Você não tem medo do avião cair? O menino olhou para a moça, deu um pequeno sorriso e disse para ela: por que eu teria medo? Meu pai é o piloto. Olha que lindo. Eita glória. Por que ter medo? O meu pai é o piloto. Então a nossa vida é esse avião. Estamos numa turbulência, estamos. Mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então receba esta palavra, não tenha medo, o nosso Pai está no controle de todas as coisas, Ele pode aquietar todas as coisas, Ele tem o controle de
tudo e de todos em suas mãos. Então não tenha medo, né? Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Nosso Deus nos leva em segurança para o porto seguro. Nós estamos nas mãos do Senhor. Ele está no controle. Não tenha medo. Pode vir o que vier. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Amém? Então, nesta manhã, quero fazer uma oração por você. Você que está recebendo Jesus no seu coração, você que está voltando para o Senhor, ou você que está ainda perturbado, conturbado, eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que possamos fazer esta oração. Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue toda esta situação nas mãos do Senhor. Ele vai agir na sua vida. Deus está conosco. Amém? Muito bom, meus irmãos. Sinto muita saudade de vocês aqui no culto. A igreja fica tão vazia sem vocês, mas eu sei que vocês estão sendo alimentados pela palavra de Deus. O pastor Tony tem tido essa preocupação, né, de não deixar vocês sem o alimento, e não é fácil, né, dá um pouco de trabalho sim, mas ele tem se dedicado a isso. Eu louvo a Deus por todas as mulheres da Missão Brasil, né, pelas pastoras, minha mãe, pastora Maria da Glória, a pastora Fernanda do Gaivota, todas as irmãs, nós estamos firmes, estamos juntas, né, estamos orando. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a todas as mulheres da Missão Brasil, de Jardim Gaivotas, lá de Branquinha, lá de Murici, né, a pastora Rosinha, a pastora Jaque. Que Deus abençoe vocês. Vamos continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus está nos contemplando, Deus está nos abençoando. Deus, irmãos, tem feito tantas coisas na minha vida. Esses dias de isolamento, eu confesso para vocês que eu nem sinto que estou isolada. Eu me sinto que estou conectada com Deus. O meu casulo, né? O nosso casulo é um período de processo, né? A largata, aquela coisa feia, depois que passa pelo casulo, o processo vira uma linda borboleta. Quem sabe se não é isso que Deus está fazendo conosco. E eu quero deixar aqui meu agradecimento a todo o Ministério Missão Brasil, por todo o empenho, por todos os irmãos que têm orado, que têm contribuído com a obra do Senhor, que tem mandado os seus devocionais, e olha, irmãos, enfim, que tem orado agora ao meio-dia junto com o pastor Tony, nosso pastor José Augusto, nosso pastor Cícero, enfim, irmãos, não dá para, pode ser que eu esqueça o nome de alguém, então, mas que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, que nada venha lhes faltar. Agora feche os seus olhos e vamos orar. Primeiro vou beber uma água. Feche os seus olhos, mas abra o seu coração. E vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais um culto na tua casa, na tua presença. Eu sei que o Senhor está alcançando todos os meus irmãos, e aonde, Senhor, esse culto chegar, faz a diferença na vida de todos os ouvintes. Pai querido, nós te clamamos nesta manhã por salvação, por restauração. Querido Jesus, nós queremos ver toda esta crise transformada em bênçãos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e nós cremos na tua palavra. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Senhor, pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da tua igreja. Querido Jesus, nós te amamos e queremos, Senhor, te pedir uma só bênção. Esconda-nos no esconderijo do Altíssimo. Senhor Jesus, guarda
toda a nossa casa, toda a nossa família, e que possamos, meu Senhor, poder te louvar, estar aqui de volta, ó Senhor, todos nós unidos, reunidos, ó Senhor, para proclamarmos o teu nome, para celebrarmos a vitória no teu nome, pois o Senhor é um Deus todo-poderoso, e nós te louvamos, e nós te amamos, e nós, Senhor, te pedimos a tua proteção, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Seja muito feliz, tenha uma semana abençoada, que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os momentos. Amém. Porque nós somos uma igreja viva e eficaz, amém? Nada irá nos parar, não é pandemia, não é isolamento social, não é uma crise política que irá nos parar, pois nós sabemos qual é o nosso propósito e qual é o nosso chamado, amém? E eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra, um ensinamento, um princípio, que é o dízimo e as ofertas, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que diz: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza e nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria, né? A oferta, ela é algo que ela nasce no seu coração. E nesse tempo que estamos vivendo de tantas incertezas, não é mesmo? Algumas pessoas, né, tiveram aí sua carga horária
diminuída no serviço, outras foram dispensadas, outros estão em negociação, mas outros também estão sendo aí, né, contemplados com o emprego. Mas eu quero te dizer algo, independente da situação que você está, o Senhor não irá te desamparar. O Senhor está contigo, com a sua família. Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. E a palavra do Senhor, ela é tão linda, ela é tão incrível, porque tudo está voltado ao nosso coração. Como está o seu coração hoje? Deixa eu te dizer algo. Não perca a oportunidade, mesmo nesse tempo de tantos desafios e de tantas incertezas, de entregar ao Senhor aquilo que não é seu, aquilo que não é nosso. Se temos, é porque o Senhor nos deu. Então, oferte com alegria, dizime com alegria. E eu não tenho dúvida que nós iremos viver o melhor tempo das nossas vidas, o melhor tempo onde nós iremos desfrutar de grandes milagres do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá. Não faça com tristeza, mas faça com alegria e entendendo que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então aqui do meu lado tem todos os dados da nossa conta bancária ali da igreja, onde você pode estar fazendo ali a sua oferta, o seu dízimo. Você também pode estar indo na igreja ou na casa pastoral, entregando ali o seu dízimo e a sua oferta. E entenda, não te fará falta, pois você está ali aliançado, comprometido com algo que o Senhor nos ensina diante da sua palavra. Não se esqueça de algo: se nós não se esqueça de algo, se nós retemos aquilo que não é nosso, nós também teremos ali, né, dificuldade de receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, pegue aí, né, todos os dados. Está aqui do meu lado a conta bancária para que você possa ir fazer a sua transferência, fazer o seu depósito. Você pode também estar indo até a igreja, fazendo ali a entrega do dízimo, da sua oferta. Pode também estar indo na casa pastoral, fazendo a entrega do seu dízimo e da sua oferta. E eu não tenho dúvida que você viverá o melhor tempo do Senhor. Você irá experimentar da grande provisão. Você irá experimentar, né, da grande prosperidade que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Eu quero fazer agora uma oração, te abençoar, né, e declarar que você e a sua casa viverá grandes milagres do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor está nos dando, onde nós semeamos, ó Pai, em uma terra fértil, onde nós entregamos ao Senhor aquilo que não é nosso, mas que é do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da igreja, ó Pai, que não faltará, nós não sofreremos nenhum dano, ó Pai, pois nosso coração, ele é fiel ao Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai. Abençoe a vida deste homem, dessa mulher, deste jovem, deste adolescente, dessa família, Pai, que tem se comprometido nesse tempo de tantas incertezas, mas sendo fiel ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos e tomamos posse da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, depois de um culto abençoado desse, um louvor abençoado,
uma administração da oferta abençoada, a palavra foi tremenda, maravilhosa. Então, irmãos, nós temos que abrir os nossos corações e receber tudo isso, porque, irmãos, só o Senhor é Deus, mesmo nesse tempo, mais uma vez repito, que estamos passando, mas nós temos alegria no nosso coração, porque o nosso Deus mora dentro do nosso coração. Então, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora para sempre, sabendo que o nosso Deus é todo poderoso para fazer tudo que nós pedimos. Que diremos, pois, a tudo isso? Eu e a minha casa louvaremos ao Senhor.